Natural ou espiritual, por Charles Haddon Spurgeon. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo conhece apenas duas classes de homens, naturais e espirituais. Diante de seus olhos, todas as outras distinções são extintas. Bárbaro ou cita, escravo ou livre, homem ou mulher, circuncisão ou incircuncisão. Todas essas variedades entre os homens são meros acidentes em sua estima. Ele não fica para dividir os homens de acordo com os sintomas de sua natureza. Eles podem ser homens devotos, como os que fazem uma profissão de piedade, homens de moralidade, homens que começaram a pecar ou homens que se tornaram adeptos a ele. Ele sabe melhor do que meramente julgar os homens por seus sintomas. Ele pega seu estado doentio ou seu estado saudável e assim os divide. Ele coloca o machado na raiz da árvore e, ao fazê-lo, percebe apenas duas classes de homens, os naturais e os espirituais. Sob o termo natural, o apóstolo inclui todas as pessoas que não são participantes do Espírito de Deus. Não importa quão excelentes, quão estimáveis, quão inteligentes, quão instruídas elas possam ser. Se o Espírito de Deus não lhes deu uma natureza nova e mais elevada do que a que eles já possuíram por seu nascimento de criatura, ele os coloca todos de uma vez na lista de homens naturais. Eles são os que são por natureza. Eles nunca professaram ter recebido o Espírito de Deus. Ele os coloca, portanto, como homens naturais. Por outro lado, todos em quem o Espírito de Deus veio, soprando neles uma vida nova e mais divina, ele os coloca sob outra cabeça de homens espirituais. Eles podem ser ainda apenas bebês na graça. Sua fé pode ser fraca. Seu amor pode estar apenas em seu primeiro broto. Seus sentidos espirituais podem ainda ser pouco excitados. Talvez suas falhas possam ser maiores que suas virtudes, mas na medida em que a raiz da questão está neles, e eles passaram da morte para a vida, da região da natureza para aquilo que está além da natureza, o reino da graça, ele os coloca também, todos eles, em uma lista como homens espirituais. E então, ele prossegue afirmando a respeito dos homens naturais, aqueles que não são participantes do Espírito, que as verdades de Deus, que são espirituais, e eles não recebem e não podem receber. Ele ensina que é completamente impossível que eles as recebam, a menos que sejam tirados daquela classe de homens naturais e transformados pela obra do Espírito em homens espirituais. Esta mudança, no entanto, sendo efetuada, eles não somente receberão as coisas do Espírito, mas a abraçarão com deleite, se alimentarão delas com intensa satisfação e, eventualmente, se elevarão àquele estado de glória que está logo além do estado de graça. Esta manhã proponho ó Deus, o Espírito Santo possa dar testemunho em nossos corações. Proponho, antes de tudo, deter-me um pouco na grande verdade de que os homens naturais não recebem as coisas do Espírito de Deus, mas as consideram tolices. Primeiro, então, é um fato bem conhecido e que pode ser provado pela observação cotidiana, que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Marcos, estabelecemos isso como uma regra. Não dizemos que o homem natural, bebê ou depravado não recebe as coisas de Deus. Isso é verdade. Mas também insistimos que o homem natural delicado e refinado
não recebe as coisas do Espírito de Deus. Não escolho um caso específico e digo que o homem natural inculto, analfabeto, grosseiro e de mente baixa não pode compreender as coisas espirituais, mas todos igualmente, os homens naturais mais inteligentes, esclarecidos e treinados, não compreendem, não podem compreender e não compreenderão as coisas do Espírito de Deus. Como nosso apóstolo, tomamos uma ampla gama e não deixamos nenhuma de fora. Por mais amável em temperamento natural, por mais bem treinado pelas melhores associações parentais, por mais controlado que seja, por mais estimável em todos os outros aspectos, o homem natural não recebe e não pode receber as coisas do Espírito de Deus. Agora, olhe ao redor e busque os fatos que provam a verdade disto. Quantos homens naturais existem e aqueles que vocês chamariam de homens bons também, de certa forma, que se opõem violentamente às coisas do Espírito de Deus? Eles não acreditam nelas. Não, eles dizem que são uma mentira. Eles não conseguem entender como os homens podem ser simplórios o suficiente para acreditar em coisas tão ridículas. Eles honestamente imaginam que estariam quebrando as correntes do sacerdócio e desfazendo os grilhões da superstição se eles se apresentassem e tentassem provar que essas coisas espirituais são uma mera ilusão. Pronto, senhores, nós vivemos para vê-los, sob uma profissão de religião, realmente se oporem àquelas coisas espirituais que esta religião ensina. Vivemos para ver o que dificilmente sonhamos ser possível. Clérigos da Igreja da Inglaterra negando as verdades que juraram defender e em seus ensaios e resenhas buscando derrubar aquelas coisas espirituais que uma vez professaram ter entendido quando alegaram ter recebido o Espírito Santo pela imposição das mãos de seu bispo. Não temos apenas nestes tempos palestrantes infiéis abertos e declarados que, como homens honestos, negam tudo abertamente, mas temos o infiel cristão hipócrita que, como ladrão desonesto e lobo em pele de cordeiro, sempre disposto a tirar proveito da piedade, nega a própria piedade. Talvez tenha sido deixado para esta era permitir que a maldade culmine ao mais alto e ver o crescimento da mais vil hipocrisia que já apareceu entre os filhos dos homens. Temos tido provas abundantes de que homens das mentes mais científicas, pessoas que têm sido extremamente inquisitivas, homens que pisaram os reinos do conhecimento e foram até o 7º céu da sabedoria, que estes, no entanto, provaram que não podiam receber as coisas do reino de Deus por sua oposição determinada e inimizade contra qualquer coisa como a verdade como ela é em Jesus. Quando você os ouvir blasfemando o santo nome de Cristo, quando você os ouvir trazendo o que eles chamam de fatos científicos contra a verdade da revelação, não se surpreenda como se fosse algo novo, mas escreva isso em seu livro de memorandos. O Espírito Santo disse antigamente: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. E esses homens vivem para provar que o Espírito de Deus disse é a própria verdade de Deus. Há uma proporção maior de pessoas que não se opõem violentamente, mas mais secretamente desprezam e condenam. Bem, eles nos dizem, eles ousam dizer que a religião cristã é uma coisa muito boa para algumas pessoas, e especialmente para mulheres idosas e para pessoas que estão à margens do túmulo. Mas eles dizem que nenhum ser racional endossaria totalmente todas as doutrinas do Evangelho, e especialmente aquela forma particular delas que João Calvino ensinou.
Pois se há alguma doutrina que excita mais o baço desses sábios do que qualquer outra, são as doutrinas da graça, a doutrina do amor discriminador e distintivo, a doutrina da sabedoria divina, a doutrina de Deus ser realmente Deus e não homem. Contra estas, eles não têm palavras muito amargas. Eles dizem, é uma teoria explodida. Ela teve seu dia e se tornou impotente. E assim, sem realmente perseguir aqueles que sustentam a verdade de Deus, ou sem mesmo se estabelecerem por esforços ativos para colocá-la para baixo, eles secretamente, com o escárnio e com uma brincadeira, passam por ela como algo totalmente indigno de uma pessoa racional, algo que não é por um momento para ser pensado como sendo metade tão importante quanto a asa de um besouro, ou como o voo particular de um pardal, ou o período de migração de uma andorinha. Todos os fatos da história natural eles acham valiosos e importantes, mas essas verdades maiores de Deus, que têm a ver com o reino de Deus, eles desprezam completamente e pensam que são apenas o sonho de simplórios. Novamente eu digo, meus irmãos e irmãs, não se maravilhem com isso. Que isso seja para vocês outro argumento de que o Espírito de Deus sabia que o que estava no homem e julgou corretamente o coração humano quando ele disse: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Provavelmente nesta assembleia há muito poucos de qualquer uma dessas duas classes, mas uma companhia muito mais numerosa agora reivindica nossa atenção. A grande massa da humanidade diz: ousamos dizer que está tudo bem, e bom, e verdadeiro, e é uma coisa apropriada para os ministros pensarem, e os diáconos da igreja e assim por diante. Sem dúvida, eles deveriam cuidar disso. É muito apropriado que haja um credo correto e que os artigos da igreja sejam defendidos. E, claro, a sociedade bíblica deveria espalhar a Bíblia. Mas então, é claro, ninguém deveria ser obrigado a lê-la. Não é de nenhuma importância particular. É melhor ler o almanaque do que ler a Bíblia, de acordo com alguns. E quanto às doutrinas, eles dizem que os fanáticos sem graça lutem por formas de fé. Não pode estar errado aquele cuja vida está na luz. Sim, sem dúvida, eles dizem, quando veem algum irmão zeloso reivindicando uma verdade de Deus, você está certo e seu amigo que acredita exatamente no oposto também. Vocês dois estão certos até onde vão, e no que me diz respeito, eu nunca interferiria com você, pois não considero que as coisas valham a pena girar um fio de cabelo. Nunca me preocupo com isso. Tenho tanto a ver com a ascensão e queda de ações do mercado, com o cuidar do meu gado ou cuidar da minha loja, que não seria bom para mim tentar ser um teólogo. A Bíblia é um livro excelente. Não tenho nada a dizer contra isso. Certamente. Mas, ao mesmo tempo, para um fazendeiro, um livro sobre química prática é mais útil. E, sem dúvida, para uma pessoa que ocupa algum cargo na paróquia, é melhor comprar um livro prático de direito comum do que um livro sobre a lei de Deus. Eu apenas lhe dou um esboço do que muitos dizem e do que muitos mais pensam. Eu sei que há muitos de vocês aqui presentes hoje que dizem: sim, é uma coisa boa para nós irmos a algum lugar no domingo. Não achamos que o sábado deva ser quebrado. Gostamos de ouvir um ministro e gostamos de vê-lo com sinceridade, mas isso não tem importância para nós. Não é uma questão de preocupação para nós. Senhores, vocês também provaram que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois elas são loucura para ele,
porque são discernidas espiritualmente. Essas coisas que são tão importantes que vocês deveriam negligenciar tudo o mais para atendê-las, são por vocês consideradas loucuras. Essas realidades eternas, comparadas com as quais os maiores interesses do mundo são apenas sombras insubstanciais. Vocês passam por cima como sendo sonhos ociosos. E sem dúvida, elas são sonhos para vocês, porque vocês, ainda estando em seu estado natural, não recebem, não podem, não querem receber as coisas do Espírito de Deus. Não estamos sem essas pessoas também que vão ainda mais longe. Elas dizem: bem, essas coisas não têm importância para mim, e pensam que são tolas aqueles que sentem que há alguma importância nelas para eles pessoalmente. Ó, diz um, para um homem sentar e pensar na doutrina da eleição e acreditar que é eleito, porque o homem deve ter um intelecto muito degradado. Ó, diz outro, estar sempre meditando sobre a exposição de Cristo, porque há outros temas mais expansivos para pensar do que este. Sim, diz o terceiro, está revirando um mero sistema de divindade e professando ser capaz de se deleitar em certas verdades misteriosas. Tais pessoas devem ter uma mente fraca ou então muito fanáticas ou entusiasmadas. E assim você frequentemente ouvirá pessoas dizerem: se o homem for um pouco mais sério do que o normal, certamente esse homem está ficando selvagem. Certamente ele está atribuindo uma importância indevida a esses assuntos. Eles o colocarão como sectário, talvez, que é um dos nomes mais honrosos pelos quais um verdadeiro cristão é conhecido nestes tempos. Ah, eles dirão, um fanático, um intolerante, porque um homem acontece de ser honesto no que professa acreditar e pensa que se a religião é alguma coisa, seria tudo, e se vale algum dos nossos pensamentos, vale todos os nossos pensamentos, que se tem alguma verdade nela, deve ser o mestre e governante de todas as outras verdades, e governador de todos os pensamentos e atos da vida. Agora, homens e mulheres cristãos, quando vocês virem alguém que se vira e o despreza, porque com sinceridade vocês buscam o Senhor seu Deus e se esforçam para honrá-lo, não pensem que isso é uma nova demonstração de depravação humana. Não pensem que vocês fizeram uma nova descoberta no terrível abismo do afastamento humano de Deus. Mas digam: eu sei, e mais uma vez estou confirmando no fato de que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. É uma grande maravilha que haja um cristão sobre a face da terra. Algumas religiões ensinam doutrinas palatáveis à natureza humana, mas outras doutrinas de Cristo são as mais desagradáveis que poderiam ter sido sugeridas. Algumas religiões acham que a natureza ecoa sua voz, mas Cristo vem e traz uma espada sobre a terra para matar os mais queridos da nossa fantasia e matar os favoritos mais orgulhosos da nossa ambição. Oh, se a religião de Cristo nos tivesse ensinado que o homem era um ser nobre apenas um pouco caído, se a religião de Cristo tivesse ensinado que Cristo havia tirado por seu sangue o pecado de todo homem e que todo homem por sua própria vontade, sem a graça divina, poderia ser salvo, seria de fato uma religião muito aceitável para a massa dos homens. Ela se adequaria ao seu gasto e assim como o boi bebe água, eles a beberiam. Mas uma religião como a de Cristo, tão diametralmente oposta a todas as propensões malignas do homem, deve sua própria existência ao poder de Deus. Que ela tenha morrido da terra há não muito tempo pela morte de seu último admirador é somente devido àquele poder supremo do Espírito Santo que acompanha a pregação do Evangelho, onde quer que Cristo seja fielmente exaltado. Vocês não percebem, irmãos e irmãs,
que se o que eu afirmei é verdade, há necessidade absoluta de regeneração ou da obra do Espírito? Uma necessidade absoluta, eu digo, porque em nenhuma instância única ela pode ser dispensada. Você pode educar uma natureza até que ela atinja o ponto mais alto, mas não pode educar uma natureza antiga em uma nova. Você pode educar um cavalo, mas não pode educá-lo em um homem. Você deve treinar o pássaro que pousa em seu dedo, mas não pode treinar um pardal em uma águia. Nem é possível para você treinar, pela melhor instrução, o homem natural em um homem espiritual. Entre os dois ainda há um grande abismo fixo, mas não pode o homem natural, por grandes esforços finalmente, vir a ser hipótese. Eu declaro que nenhum Lúcio, por todo o seu desejo, jamais desejou a si mesmo em um avestruz, e que nenhum peixinho jamais foi conhecido por se transformar em uma cotovia. Ele pode chegar tão alto quanto sua própria natureza pode chegar, mas não além. É uma transformação que somente o ser divino pode fazer. Então vocês podem, por seus próprios esforços, tornar-se os melhores homens naturais. Vocês podem se tornar os mais patriotas dos estadistas. Podem se tornar os mais sóbrios e discretos dos moralistas. Podem se tornar os mais gentis e benevolentes dos filantropos, mas não podem se transformar em um homem espiritual. Faça o que quiser e ainda assim, no seu melhor, há uma divisão tão ampla quanto a eternidade entre você e o homem regenerado. Mas outro homem não pode nos ajudar a sair de tal natureza para um estado de graça? Não, de forma alguma. Assim como o homem é impotente para si mesmo, ele também é impotente para o seu semelhante. O padre pode mergulhar seus dedos pretensiosos na água que ele professa ter santificado e pode colocar as gotas na testa da criança, mas que a criança seja regenerada é uma mentira. Ele pode levar a criança no final da vida para a piscina batismal se quiser, e lá enterrá-la de acordo com a metáfora do apóstolo, mas que por imersão, mais do que por aspersão, uma alma pode ser regenerada, é uma mentira grosseira e infame. Ele pode colocar a mão sobre sua cabeça e abençoá-lo em nome de Deus. Ele pode realizar muitos encantamentos sobre ela e concluir finalmente com uma unção sagrada final e despachar seu espírito com extrema unção para outro mundo. Mas regenerar outro homem é tão impossível para nossos semelhantes quanto criar um mundo ou fazer outro céu. É rivalizar com a majestade da divindade. Como então isso deve ser feito? Somente o Espírito de Deus pode fazê-lo. Ó senhores, este é um grande mistério, mas vocês devem conhecê-lo se quiserem ser salvos. É um segredo solene, mas é um que deve ser conhecido em suas consciências, ou então, excluído do céu, vocês serão. O Espírito de Deus deve fazer vocês novos, vocês devem nascer de novo. Se o homem está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos deve ser exercido para nos ressuscitar dos mortos. A mesma onipotência sem a qual anjos ou vermes não poderiam ter tido um ser, deve novamente sair de sua câmara privada e fazer uma obra tão grande quanto fez na primeira criação, ao nos fazer de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Houve tentativas em todos os momentos para se livrar dessas necessidades desagradáveis. Constantemente, a própria igreja cristã tenta esquecê-la, mas sempre que essa velha doutrina da regeneração é trazida à tona de forma pontual, Deus se agrada em favorecer sua igreja com um reavivamento. A doutrina que parece, a princípio, como silenciasse todo esforço com indolência e fizesse os homens se sentarem com apatia e desespero,
É realmente como a trombeta de Deus para despertar os mortos, e onde é pregado, plena e fielmente, embora irrite o ouvido carnal, embora excite inimizade em muitos contra o homem que ousa proclamá-la, ainda assim é reconhecida por Deus, porque a honra de Deus, Deus a honrará. Essa era a pregação básica de Whitefield, e foi pela pregação disso que ele foi feito como poderoso anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno a toda criatura. Ele sempre foi grande naquilo que chamava de grande R, regeneração. Sempre que você o ouvia, os 3 R's saíam claramente: ruína, regeneração e redenção. O homem arruinado, totalmente arruinado, irremediavelmente, desamparadamente, externamente arruinado. O homem regenerado pelo Espírito de Deus e somente pelo Espírito de Deus, feito uma nova criatura em Cristo. O homem redimido, redimido pelo precioso sangue de todos os seus pecados, não por obras de justiça, não por atos da lei, não por cerimônias, orações ou resoluções, mas pelo precioso sangue de Cristo. Devemos ser muito pontuais e muito claros sobre a regeneração, pois esta é a essência e a medula da questão. A menos que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Outra inferência prática: se você e eu, ou qualquer um de nós, recebermos as coisas do Espírito de Deus, devemos considerar isso como uma evidência confortável de que nascemos de novo. O que você diz, meu ouvinte? Sua fé coloca sua mão esta manhã sobre a cabeça de Cristo e o toma como seu Salvador, seu Mestre e seu tudo? Se sim, abençoado é você, pois carne e sangue não lhe revelaram isso. Ou seu espírito esta manhã não apenas concorda com a verdade da eleição divina, da redenção garantida e da obra consumada e amor imutável de Cristo, mas você ama a verdade em seu coração, bem como concorda com ela na cabeça? Se sim, o homem natural não recebe essas coisas. Portanto, você não é um homem natural. O Espírito de Deus o trouxe para o seu reino, porque ele o capacitou a receber sua verdade. Preciosa é a fé, de fato, porque ela é certamente evidenciada para nós o que está além do alcance de nossos sentidos. Você não pode dizer se nasceu de novo ou não, exceto pela fé. Não haverá diferença em seu rosto, não haverá diferença em sua carne, nem mesmo em suas características mentais. Você pode permanecer em grande parte o mesmo homem no que diz respeito à mente e ao corpo. Mas fé, aquela que está sobre o castelo da alma, mostrando que o rei é o inquilino secreto do camarote da alma. É a luz que mostra que o sol nasceu. É a estrela da manhã que anuncia a iluminação completa e a luz do sol meridiana da glória eterna. Valorize sua fé. Peça mais dela e olhe para ela como uma evidência de que você passou da morte para a vida. E por fim, meus queridos ouvintes, como este texto mostra a vocês a necessidade de acompanhar todos os seus esforços para fazer o bem com uma oração fervorosa a Deus, o velho Adão é forte demais para o jovem Melancton. Quando começamos a pregar, pensamos que as doutrinas que são tão doces para nós, certamente serão doces para outras pessoas. E quando as pessoas começam a abusar e encontrar falhas, ficamos surpresos. Se tivéssemos começado a aprender a verdade um pouco melhor, não ficaríamos surpresos de forma alguma, exceto quando alguém recebe a verdade de Deus, pois isso sempre deveríamos pensar ser o maior milagre de todos. Você tem tentado ensinar seu filho e ele ainda não se converteu. Não se maravilhe, mas pegue seu filho nos braços de sua oração ao Espírito de Deus e diga: Senhor,
Não posso colocar a verdade nessa criança, pois ela não pode recebê-la. Se você renovar seu coração, então ela receberá a verdade de fato. E especialmente, posso pedir suas orações contínuas e fervorosas por mim. O que o ministro de Cristo deve fazer? Ele tem que falar com uma montanha e ordenar que ela seja removida. Suas palavras podem removê-la? Ele tem que falar com o fogo e ordenar que ele mude sua natureza para a água. Ele tem que falar com os mortos e dizer: vocês, ossos secos, vivam. Seu ministério não é uma coisa tola e fútil, a menos que o Espírito de Deus esteja com ele. Eu oro a vocês, então, sejam insistentes em suas orações a Deus. Esforcem-se fervorosamente no trono da graça por todos os ministros do Novo Testamento, para que o poder seja concedido a eles. Pois somos melhores em casa do que aqui, se o Espírito de Deus não estiver conosco. Em vão, ó incrédulos, vocês tocam suas trombetas. Em vão, ó Gedeões, vocês quebram seus cântaros para que a luz brilhe. Em vão, vocês, Jonas, vocês clamam pelo meio da cidade miserável. Em vão, vocês, Pedros, vocês pregam até mesmo para povos de muitas nações. Se o Espírito não descer do alto como línguas de fogo, se Deus não enviar vida, energia e luz com a palavra, vocês voltarão sem seus feixes. Vocês retornarão sem sucesso, cansados pela decepção, danificados pelo medo e prontos para se deitar e morrer. Mas, se vocês saírem, ó Espírito de Deus, não há um pregador na esquina das ruas que não ganhe suas almas. Não há um ministro hoje na assembleia mais humilde, na mais baixa das ruas secundárias, que não seja feito como Pedro no dia de Pentecostes. Não há um homem ou uma mulher fraco ensinando crianças na escola dominical que não se tornará um ganhador de almas quando o Espírito de Deus estiver com eles. De tudo o que ensinei esta manhã, esta é a soma. O homem está morto em pecado e a vida espiritual é um dom de Deus. Você que a recebeu deve implorar a Deus para que esse dom seja concedido a outros. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Amém.